Olá pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver em mais uma semana reunidos, fazendo leituras, comentários a respeito de belas obras. E se você que nos acompanha já deve ter visto que nós iniciamos uma obra que se chama O Espírito da Verdade. Essa obra ela é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e traz para a gente a mensagem de espíritos diversos. São vários autores, então, enviando as suas mensagens. E vamos lembrar também que cada mensagem dessas contida neste livro, ela se refere a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então se você tiver o livro, você poderá acompanhar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo e depois ler a mensagem a qual se refere na obra O Espírito da Verdade. Esse livro muito bonito que nós estaremos dando continuidade. Nós já fizemos 2 capítulos anteriormente, você pode buscar nos programas que já foram feitos e hoje continuaremos com o capítulo número 12. O título a ser abordado hoje se chama Em Plena Era Nova. Então pegue seu livro, seu caderno, acompanhe conosco, vamos seguir adiante porque temos sempre mensagens muito bonitas que sempre engrandecem, sempre fazem com que a gente aprenda com essa espiritualidade tão querida. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Esta felicidade de reunirmos-nos debaixo de uma obra maravilhosa sempre renova em nós as esperanças de construirmos também nosso espírito com materiais mais nobres, com uma estrutura mais robusta, para que nós não cedamos às brisas ou às ventanias que parecem ser aquelas muito fortes, destruidoras, mas nós nos mantenhamos rígidos, firmes, sem sermos inflexíveis, mas nossos princípios sejam robustecidos nestes valores da alma. E aqui, neste caso, no dia de hoje, nós estaremos assistindo, ouvindo a voz, o conselho de Eurípides Barçanufo, que é o autor espiritual desta mensagem que nós vamos ler. E como a Solange explicou, neste livro aqui, em cada capítulo, você está vendo aqui, né? Capítulo 21, por exemplo. Abaixo do título, você vê uma referência a um capítulo que é do Evangelho segundo o Espiritismo. No caso aqui, capítulo 6º, item 3º. Então, você pode, para ilustrar aquilo que você vai ler aqui, depois, como disse a Solange, procurar o capítulo 6º, no item 3º, e é sobre aquele conteúdo que os espíritos estarão se manifestando. É por esse motivo que este livro se chama O Espírito da Verdade. Porque, como nós sabemos, a obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, ao qual todas as mensagens se dirigem e se referem, ela é a expressão do Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade. Você vai encontrar no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente aquele que nos referimos aqui quando abrimos ao acaso, no capítulo 21, você viu lá embaixo, capítulo 6º, o capítulo 6º do Evangelho fala sobre o Cristo Consolador. Tendo em vista que é o próprio Senhor quem é o responsável pela chegada do Consolador prometido à Terra, pela ocorrência da codificação e toda a orientação que veio do mundo invisível para o mundo visível através dos esforços de Allan Kardec, este livro tem este título, porque o Espírito da Verdade é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, e é com base naquilo que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós vamos encontrar as leis morais que dão a direção, que dão o rumo, o norte, e que certamente representarão para nós o caminho ético mais avançado que o homem poderá encontrar aqui no mundo, neste período. Portanto, você que está nos assistindo, cada um dos capítulos, e hoje nós teremos o capítulo 12, você poderá encontrar referências, no caso, especificamente, como a Solange já disse, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9,
Qual que é o título, Solange? Você está Então, com ele aí? estou com ele aqui para a gente dar uma olhada. Olha, o capítulo 18, a que ele se refere do Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o item 9, ele está no subtítulo aqui, que se refere ao subtítulo que diz o seguinte: aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. É aquela história, né? Muitos os molhados e poucos os encolhidos. Não é mesmo? São muitos os chamados. Agora, aqueles que realmente aceitam o chamado, não são muitos, são poucos. Então, Solange, vamos dar início à leitura, porque o espírito que escreve, que é o Eurípides Barçanufo, ele vai nos fazer pensar coisas muito interessantes a respeito desta nossa condição. Somos chamados e estamos vivendo de acordo com aqueles que possam também acabar sendo escolhidos? Vamos lá. Vamos ver, Solange. Vamos lá, capítulo 12, em plena era nova. Há criaturas que deixaram na terra, como único rastro da vida robusta que usufruíam na carne, um mausoléu esquecido num canto ermo do cemitério. Bem, vamos já começar por aqui, né? Vamos pensar. Criaturas que viveram uma vida farta, que tiveram muitos recursos, que passaram pela vida sem preocupações de trabalho, de ganhos, porque tiveram uma vida abundante ou porque a sorte bafejou o seu espírito no mundo físico, no mundo material, ou porque herdaram riquezas dos seus antepassados, ou porque deram sorte em algum negócio e que de repente ficaram milionários. Porém, há criaturas que, para marcarem a sua passagem na terra, a única coisa que deixaram foi o quê? Um túmulo, um mausoléu. Mausoléu é a expressão utilizada graças à tradição histórica do rei Mausolo, que construíra, quando estava na terra, um túmulo gigantesco onde ele estaria sendo enterrado. Então, este Mausolo construiu uma grande obra arquitetônica que passou a ser chamada de mausoléu por causa do seu nome. E tudo aquilo que a gente vê em termos funerários e de bastante tamanho, dimensão ou riqueza é catalogado com esse adjetivo, um mausoléu, uma definição, não é? Ou um comparativo substantivo. O mausoléu que fica onde? Num canto vazio de algum cemitério. Quando você foi acompanhar o sepultamento de alguém querido, às vezes você passa por avenidas, não é? E você fica vendo aquelas construções em mármore, aqueles grandes, aquelas grandes obras funerárias com estátuas, e você fala, nossa, você olha, está tudo fechado, está empoeirado, teia de aranha. Você fala, puxa, mármore, granito, escritos em bronze. E aqui ninguém vem, ninguém se recorda, ninguém vê. Então Eurípides começa a refletir sobre isto, falando daqueles que viveram de forma inútil. Ninguém vai se lembrar deles, ninguém se recordará, ninguém terá um sentimento elevado. Deixam apenas uma obra suntuosa num canto ermo, esquecido daquilo que nós chamamos cemitério. Uhum. E André, só para enriquecer um pouco aqui, o sinônimo de... oh meu Deus! O significado de mausoléu como monumento funerário, imponente ou de grandes dimensões, de dimensões avantajadas, que abriga os despojos de um ou de vários membros da mesma família. Então a gente vê que nesse primeiro parágrafo, Eurípides Barçanufo fala dessa obra gigantesca que muitas vezes está no cemitério, que abriga o dono e os seus familiares, aquela coisa retumbante, mas que essas pessoas que quando brilharam tanto assim na carne, depois que deixam o corpo físico, apenas deixam realmente esse mausoléu de lembrança, vamos dizer assim, que está lá instalado no cemitério. E aí, continuamos? Vamos em frente? Nenhuma lembrança útil
nenhuma reminiscência em bases de fraternidade, nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé, nenhum exemplo edificante nos currículos da existência, nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade, nenhum gesto de amor que lhes granjeasse, que lhes atraísse sobre o nome o orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes à força apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestira o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo às ervas bravas. Bem, por aqui a Solange já pode comentar essas referências que Eurípides faz em relação a estas outras posições que ele coloca, não é? Esses que morrem em uma inutilidade flagrante, deixam um grande túmulo, mas nenhuma lembrança útil, Solange? Nenhuma lembrança útil, não tem a lembrança de ninguém, não deixou nada de positivo para que as pessoas se lembrassem deles com gratidão, não é? Nunca venceram aquela mediocridade, né? Lembrando que essa mediocridade é aquele espírito mediano que não evoluiu, que não seguiu adiante. Então, essa pessoa também não deixou nada, ou seja, ele não venceu a barreira da sua mediocridade porque quis permanecer estático, parado, sem nada construir, mesmo que fosse para si mesmo, não é? Muitas vezes a gente constrói para a gente o quê? Esses mausoléus, essa riqueza que muitas vezes a gente consegue amealhar, tudo relacionado à matéria, mas as questões do espírito deixamos de lado, então não crescemos, vamos dizer assim, não é? Interiormente, não nos esforçamos para nos melhorarmos. E é isso que Eurípides está dizendo, que também, olha, nenhum gesto de amor, não deixaram nenhum gesto de amor que lhes atraísse sobre o nome, que atraísse ao nome deles o orvalho da gratidão. Ou seja, quando nós ajudamos as pessoas, estamos encarnados. Quando desencarnamos, essas pessoas que foram ajudadas muitas vezes são gratas a nós por aquilo que nós fizemos por elas. E essa gratidão é um orvalho que vai cair sobre nós no plano espiritual. Vem como um bálsamo, essa sensação que as pessoas têm de nós, essa sensação positiva, amorosa, de gratidão. Então isso cai sobre nós como um bálsamo. E nessa personagem, não é, que Eurípides coloca aqui, nada disso. Foi um ser completamente seco. Não é? A terra, diz o texto, não é? A terra conservou apenas o seu cadáver, que, ressecado, vai ser devolvido ao pó, vai ser devolvido à matéria gasta, que é o destino de todos os homens que vestem esta roupagem transitória e depois tem esta roupa transformada em adubo para as ervas bravas. É adubo. Aliás, a palavra homem vem da palavra humus, que quer dizer adubo, lodo. Humus é o corpo de carne, representando esta definição de onde viemos e para onde vamos voltar fisicamente. Mas o que Eurípides nos ensina aqui é justamente o que nós podemos deixar além dessas questões. Numa nova era, que é o título, não é? Perante uma nova era, em plena nova era ou era nova, tudo isso é preciso ser pensado. Que nós possamos observar nosso comportamento, nossa maneira de ser, se estamos juntando muitas coisas que serão inúteis. Pessoas perdem a vida, Solange, buscando títulos e documentos imobiliários e armazenar. Os filhos crescem, eles não veem, eles veem as oportunidades materiais como seu foco principal. Eu conheci uma pessoa aqui na cidade em que nós moramos, que ela tinha um escritório. Na verdade, era um escritório que ela possuía somente para administrar os bens que ela tinha comprado, os imóveis que ela guardava. Essa pessoa, sozinha, tinha mais de 500 prédios de aluguel. Você imagina o que é isto? 500 imóveis que, para serem administrados,
ele construiu um escritório, uma imobiliária só para tratar dos negócios dele, dos imóveis pessoais. Imagina como isto não tomava tempo, não tomava preocupação, não fazia com que este indivíduo tenha investido tanto da sua vida para juntar e juntar e juntar e juntar e juntar. E quando chega o momento de ir embora, não terá nenhum destes imóveis carregado consigo. E este apego é algo que, de verdade, se nós reduzirmos nossa existência apenas a essa conquista, pode ser muito admirada pelos nossos pares, pelos nossos companheiros de jornada física que gostam de ver grandezas. Mas, puxa vida, não. Você ser proprietário e ter que negociar, e ter que despejar, e ter que ver gente que não paga aluguel, e ter que ver pai de família perdendo o emprego e não podendo honrar o seu quinhão locatício, e você ter que decidir, e você ter que tomar conta dessa turba, dessa confusão constante. Quanto de sossego, quanto de paz que essa pessoa não deve ter perdido, não é mesmo? Não quer dizer que as pessoas que são proprietárias sejam más. Não, não é isto. Mas tendo em vista que nós estamos aqui num processo de crescimento do espírito, utilizando-nos das coisas do mundo material como experiências para que nós saibamos agir, nossa, puxa vida, será que se nós só nos preocuparmos com a matéria, aquilo que nós vamos construir como espírito será o melhor? Já que vai ser tudo levado embora? É algo que nós precisamos pensar, e Eurípides vai nos fazer pensar sobre este tema na continuação das suas falas. Vamos ver, Solange? Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, esquecendo de estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente germina com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. O que significa isso, hein? Eurípides está dizendo que muitas vezes essas pessoas elas usam o empréstimo que Deus lhes dá, porque a gente não pode se esquecer de que a riqueza, de que tudo que nós temos é um empréstimo do Pai. Então Eurípides diz aqui que essas pessoas utilizam esse empréstimo do Pai somente para si mesmo. Para si mesmos, esquecendo de estender às pessoas, de auxiliar as pessoas que não deixam de ser companheiros de evolução, não é? E essas pessoas pensam apenas em si mesmas. Então, ele diz aqui que essas pessoas elas se esquecem de que elas estão no mundo, principalmente quando elas possuem toda essa riqueza, para que isso se reverta em benefícios aos demais, para que as outras pessoas possam também se beneficiar desse empréstimo de Deus, que não é apenas para a gente. E Eurípides diz que essas pessoas não sabem como é importante esse papel e se deixam levar, pensam apenas em si mesmas. Sabe, Solange, eu costumo ouvir algumas vezes as pessoas dizer assim: eu que ganhei, eu que trabalhei, eu que fiz, isso é meu, eu posso fazer o que eu quiser. E a princípio, num raciocínio imediatista, ela até se acha com razão. Porque de verdade, se ela tivesse ficado dormindo, se ela não tivesse se levantado, se ela não tivesse se esforçado, ela não teria conquistado nada disso. Porém, se nós voltarmos à origem de todas as coisas, nós não nos esqueceremos de observar que tudo o que nós temos foi justamente graças àquilo que o Pai nos concedeu. Imagine você um filho que está se formando em uma faculdade. E ele foi um bom aluno, ele estudou com seus méritos, ele se dedicou, ele queimou as pestanas, como os antigos falavam. E ele vai então, na noite da sua graduação, vai se sentir feliz.
E ele pode pensar assim, graças a Deus, foi graças a mim que eu me formei, eu estudei muito. Ah, se eu não tivesse estudado, não teria me formado. É verdade, é verdade. Agora, o que Eurípides está falando é justamente o seguinte. Você chegou a se formar, primeiro porque alguém permitiu que você nascesse. Segundo, porque quando você não sabia nem falar gugu dadá, alguém te deu comida. Alguém trocou a sua fralda. Alguém protegeu você do frio. Alguém te deu remédio quando você ficou doente. Depois, alguém cozinhou ao longo de toda a sua infância para que você tivesse o que comer. Alguém lavava a sua roupa. Enquanto você descansava, alguém se levantava para fazer o seu café, a sua lancheira, alguém te dava um dinheiro para você comprar lanche na escola, alguém ia nas reuniões de pais e mestres, alguém via o seu boletim, alguém tomava os pontos daquilo que você tinha para estudar para a prova, alguém garantiu o seu descanso no passeio da viagem, alguém te deu presentes, alguém fez você se sentir importante quando você fazia aniversário, alguém estimulou você quando você se machucou para que você vencesse aquele obstáculo da ferida, alguém tratou de te dar apoio, alguém encaminhou você para fazer um curso, alguém te deu respaldo para você ter onde dormir, ter alimento sem que você tivesse que pagar por ele, alguém compreendeu as suas angústias afetivas, alguém pôde ouvir você chorando quando a namorada ou o namorado foi embora, alguém te deu força para você vencer os seus próprios limites. Alguém pagou a faculdade, alguém te ajudou a vencer ou ter o seu filho tomando conta para que você pudesse estudar. Puxa, foi você mesmo. O importante é você que é o grande vencedor. É assim que Eurípides está se referindo a Deus. Tudo o que nós temos, mesmo quando nós conquistamos honestamente, é um empréstimo. Deus fez todas as coisas. E Ele está por detrás, como os pais estão por detrás dos seus filhos no dia em que eles se laureiam, sem dizer, foi por minha causa que você se formou, viu? Foi graças a mim. Nenhum pai fala isso para os filhos. O pai desfruta da alegria, do sucesso do seu filho. E se omite muitas vezes, até ele nem vai na formatura, porque ele é pobrezinho, ou ele não tem jeito para essas coisas. Então, este é o sentido daquilo que também aqui Humberto de Campos, ou melhor, Eurípides Barçanufo nos está ensinando. Todos nós temos que agradecer a Deus pelos bens que nós conseguimos, mesmo quando trabalhando honestamente. Porque é óbvio, você faz a sua parte. Mas quantas pessoas trabalham honestamente e não conseguem? Porque tem que passar por outras experiências, não é? E nesta visão, você observa, estes que estão achando que só devem a si mesmos e que eles não têm que prestar contas nunca, nem da saúde, nem do bem-estar, nem da família estruturada que os recebeu, nem do sucesso intelectual que lhes foi garantido, que eles devem isso tudo a eles mesmos. Estes não entendem ainda o que eles são. Eu recordo, Solange, num dos livros que os espíritos escreveram, Dr. Bezerra conta uma história. O livro se chama Saúde do Espírito. Havia um médico muito competente, muito assim, decidido, sabia o que fazer, estudava muito. E então ele cuidava muito dos pacientes, cuidava muito bem. Os pacientes faziam fila para terem uma consulta com esse médico. E quando o paciente sarava, o médico ia visitá-lo, falava, como é que o senhor está? E o paciente dizia, ai doutor, eu estou ótimo, graças a Deus. Aquilo era uma facada no ego do médico. Graças a Deus, coisa nenhuma. Queria ver se eu não tivesse estudado, feito faculdade, se eu não tivesse me dedicado, se eu não tivesse perdido noites em claro para eu poder saber o que eu ia te medicar. Você estava morto se dependesse de Deus. Ele odiava essa expressão. Ai, graças a Deus, eu estou melhor.
Ele queria que o paciente dissesse, graças ao Senhor, que o Senhor me cuidou bem. Às vezes até alguns diziam, mas sempre diziam, graças ao Senhor e a Deus, não é doutor? É a Deus, aquilo. E este homem era um cirurgião muito competente. Uma noite ele estava no hospital, em seus aposentos lá, né? Quando recebe dos seus pupilos, aqueles que ele tinha formado na cirurgia, um chamado urgente. Ele precisava correr para a mesa de cirurgia porque havia um caso muito grave que somente ele podia resolver, porque os seus alunos, os melhores alunos que já eram cirurgiões também não queriam se arriscar. E então ele se sente enaltecido, claro, não, eu vou lá, vou salvar os meus pupilos, só mesmo eu para fazer isto. E então ele chega na sala de cirurgia e está lá quase que um cadáver exposto, todo quebrado, sangrando. Havia acontecido um acidente, acho que de motocicleta, com aquele rapaz, e ele estava lá às portas da morte. E os médicos disseram, doutor, o caso é grave, mas nós quisemos chamar o senhor aqui porque é o senhor que pode fazer alguma coisa por ele. Quando o médico vai olhar, era o filho dele. Era o seu próprio filho que estava ali, ensanguentado. E então, nesse momento, o médico precisa fazer alguma coisa, porque ele podia perder todos os pacientes, mas ele não quer perder o filho nas suas mãos. Imagina que ironia do destino. Ele salvou centenas, milhares de pessoas e perdeu o filho. Ele então começa a operar avidamente com a ajuda dos seus amigos. E por fim, depois de 4, 5, 6 horas de cirurgia, conseguem equilibrar o estado geral, conseguem estancar o sangramento, conseguem monitorar a pulsação, a pressão arterial, e parece que o rapaz está estável. Todos eles estão assim admirados da competência, estão todos suados, extenuados, vendo o esforço do pai tentando salvar o filho. Então, terminada a cirurgia, eles se afastam, cada um vai retirar sua roupa, vai fazer a sua higiene. E quando chega a moça que vai limpar, depois de encaminhado o rapaz para a UTI, a enfermeira que vai cuidar da higiene, ela afasta um dos biombos e ela se depara com um médico. Esse médico, ajoelhado com as mãos para o alto, dizendo, graças a Deus, meu filho não morreu. Graças a Deus. Havia aprendido, sofrendo, que ele sozinho não teria conseguido. Tal a gravidade do seu filho. E nesta hora, então, ele pôde dizer, graças a Deus. Quando a gente não entende que tudo é um empréstimo de Deus, nós achamos que nós somos muito poderosos, né? E é agora que Eurípides vai se dirigir a nós, espíritas, não é? Porque estamos justamente em plena era nova. E aí, o texto vai continuar, Solange. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para a frente, rumo aos cismos da perfectibilidade. O Espiritismo que nos alça, não é? Ele, como diz aqui, ele rasga, tira, abre as nossas mentes, não é? Que estão entorpecidas, para que a gente enxergue esses largos horizontes de um ideal superior, que nos empurra, que nos impele para frente, que nos impele às alturas, não é? À perfeição, como ele está dizendo aqui. Esta noção que o Eurípides nos dá é um chamamento que a doutrina espírita e o próprio Jesus nos havia outorgado com todos os seus conselhos a respeito de nós nos construirmos, de nós não nos aceitarmos mediocremente, de nós estarmos enfrentando os esforços necessários para a elevação através dos nossos sacrifícios rumo à perfeição.
Quando nós queremos nos tornar um excelente profissional, nós não ficamos dormindo. Nós não ficamos gastando o nosso tempo em tolices. Nós não desperdiçamos aquilo que é tão precioso, que é o olho, o cérebro, com coisas que não são enriquecedoras do nosso caráter. Nós vamos estudar, nós vamos varar a noite lendo, nós vamos procurar pesquisar em outros lugares, nós não nos contentamos com aquilo que já sabemos, nós vamos atrás. E é justamente o que, através do conhecimento das leis do universo, cada um de nós pode compreender do significado da nossa vida material. A nossa existência é a oportunidade amorosa da ação divina, permitindo que nós voltemos para reconstruir as coisas que nós não fizemos, para agir aqui na Terra de uma forma diferente daquilo que nós já fizemos outrora, para estarmos consertando as coisas que estragamos, reparando o mal que fizemos, reerguendo aqueles que nós derrubamos. Agora, se nós não fizermos nada, conhecendo estas leis, que desperdício, não é mesmo? Que desperdício. Nós estamos em um outro programa, Solange, estamos lendo um novo livro. O programa é o Espírito da Letra. Neste programa, nós já lemos 8 obras do Espírito André Luiz, capítulo por capítulo, frase por frase. Aí na tela vocês viram, este programa agora está fazendo a leitura do 9º livro, cujo título é Ação e Reação. Ele vai ao ar todos os sábados. Nós temos um canal, youtube.com/o Espírito da Letra, mas ele também é exibido na TV Mundo Maior. Todas as semanas um novo capítulo. Quando nós chegamos no capítulo número 2, o capítulo 2 ouvindo o instrutor, ele vai contar coisas importantes para alguns espíritos que estão se recuperando. E é exatamente neste sentido que ele está falando. Nós somos condenados a enfrentar, a recolher aquilo que já fizemos, no bem ou no mal. Isso é indefectível. A justiça é inflexível. Porém, o amor do Pai, a paciência, a tolerância divina, como ele chama, nos concede a chance nova. Nos concede a oportunidade de voltar ao novo mundo, ao corpo físico, para que através dessas experiências nós corrijamos o que fizemos de errado. Então você percebe que já lá no livro Ação e Reação, e como aqui também Eurípides nos está informando, a nossa atitude diante da vida é justamente o de aproveitarmos as chances para que a tolerância divina na forma amorosa da concessão de uma nova existência possa ser uma riqueza, possa ser uma bênção para a nossa elevação como espíritos. Então, ele está aqui. Muitos de nós já fizemos essa bobagem, já vivemos deste jeito, já abusamos da bondade divina, já desperdiçamos a encarnações e encarnações, essas bênçãos. Agora, quando o Consolador chega, os tempos são outros. Nós temos que fazer de outro jeito, não é, Solange? Ok, agora os tempos são outros, vamos seguir no texto. Os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. Então, Eurípides nos alerta, nós estamos em novos tempos, as responsabilidades são maiores, por quê? Nós temos agora o entendimento, nós temos o conhecimento, o Espiritismo ampliou os nossos horizontes, como ele está dizendo logo mais à frente, ou seja, ele trouxe, é o Consolador prometido, gente, ele trouxe as informações, aquelas informações quando Jesus disse lá atrás que ele enviaria o seu Consolador prometido,
Pois bem, ele chegou, o Espiritismo veio, nos revelou o plano espiritual, nos revelou todas essas verdades, essas relações entre os encarnados e os desencarnados. Então agora Eurípides está dizendo que agora os tempos são outros, não é? Nossas responsabilidades são muito maiores. E a humanidade, como o texto prossegue, a humanidade ativa e necessitada a construir o seu amanhã de triunfos, nos conclama ao trabalho. Ou seja, nós estamos na Terra a serviço, não estamos na Terra a passeio. E o serviço é justamente produzir um futuro que seja mais harmonioso e belo do que aquele que nós recebemos. Através do quê? Através do nosso esforço. Através da multiplicação dos conceitos aos que não conhecem, através da exemplificação dos valores divinos que o Cristo também viveu para servir de exemplo. Então, esta humanidade que nós estamos vendo, ativa e necessitada, ela está esperando mãos de operários, mãos de pessoas que estejam devotadas a fazer com que estes também encontrem-se neste grande concerto da esperança, podendo edificar a sua vida através do entendimento destes valores colocados na prática, não é mesmo? E aí, que mais, Solange? Olha que bonito que ele vai dizer agora. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Olha que bonita essa frase. Nós aqui na Terra estamos construindo monumentos de pedra, monumentos de tijolos, monumentos cada vez maiores, não é? Mausoléus enormes. Mas aqui ele vem dizer para a gente que para Deus, não é? O nosso espírito, ele é um monumento vivo. Não é? Um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Por isso nós temos que o quê? Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Criando o bem, como se fosse um orvalho, uma chuva que molha o caminho. E a chuva produz a vitalidade nas sementes secas, nas sementes que estão ali jogadas, às vezes trazidas até mesmo pelo vento, mas que só podem nascer quando chove, quando existe a umidade. Então, quando você passa pela terra e você orvalha com boas lições, com bons exemplos, com generosidade, com simpatia, com elogio, com otimismo, você espalha essa chuva. E essas bênçãos caem sobre as pessoas e elas crescem. Como você faz o seu filho crescer desde pequenininho e depois no dia da formatura você fala, nossa, nem me lembro quanto eu sofri para esse moleque chegar aí, mas que bom que ele está aí, não é? Olha como ele floresceu, está frutificando. Então, você é essa obra, esse monumento que constrói a divindade para que os outros também vejam e se animem a fazer a mesma coisa. E agora, para terminar, irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípides Barçanufo. Porque o corpo já vai ser o pó. Mas se nós não vivermos como espírito e vivermos como corpo, a única coisa que nós herdaremos de nós mesmos é o pó. Seremos apenas aquilo que o vento sopra e uma brisa simples, uma brisa tênue é capaz de levar embora. Achei muito bonita essa frase que diz, irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. A gente sabe que todos nós, de uma certa forma, vivemos uma vida de meio que escrava. Nós temos compromisso, nós temos o nosso dia a dia, são tantas coisas que nos envolvem na matéria, que nos mantêm ali ligados, fixos a essas obrigações, como que escravos, né? Entre aspas. Então, ele está dizendo aqui, ó, sede vencedores da rotina escravizante. Quer dizer, está nas nossas mãos
vencermos essa situação em que nós estamos muito arraigados a essas questões da matéria. Nós podemos vencer essas questões se nós desejarmos. É algo que depende, que aqui ele deixa bem claro, que depende de nós. É lógico, nós temos as obrigações do dia a dia, mas até que ponto isso está dominando completamente a minha vida, o meu ser? Até que ponto eu estou me dedicando integralmente a isso, deixando de lado, não é? Esquecendo de ser aquele monumento, não é? Aquele monumento divino que precisa se edificar, que precisa crescer, que precisa conhecer, evoluir, não é? Então, achei muito bonita essa frase, para que a gente possa pensar, raciocinar. Eurípides traz várias questões aqui, faz com que a gente possa, cada parágrafo desse, dá para tirar muitas ideias e muitos pensamentos. E eu acho que é isso, não é? É necessário viver, como ele diz aqui, meus irmãos, e ser mais do que pó. Porque quando nós aceitamos essa condição escravizante, nós vamos viver aqui atrelados à matéria, vamos morrer como escravos e vamos deixar as coisas aqui mesmo e vamos virar pó, que é o que ele está dizendo. Essas são coisas fundamentais para o nosso amadurecimento. Quando nós observamos a felicidade e a infelicidade relativas, que nós comentamos recentemente aqui mesmo, nós vimos que na pergunta 926, Kardec pergunta aos espíritos: a civilização, criando novas necessidades, não é uma fonte de novas aflições? São as rotinas a que a Solange estava falando. Você precisa de quantos celulares? Você precisa de quantas roupas? De quantos sapatos? Trocar disso e trocar isso, trocar isso, trocar isso. Você precisa disso? Esta civilização não cria necessidades? E os espíritos respondem: os males deste mundo estão em razão das necessidades fictícias que vocês criam para vocês mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se de muitas decepções nesta vida. Então, você já vê como os espíritos chamam fictícias essas tolices que Eurípides, que nos escravizam. Eurípides aqui afirma, para que nós não nos deixemos levar por essa tolice, por esse caminho escravizante, mas saibamos dar valor ao que tem valor. Não desprezar as coisas. Não é desprezar só porque você é espírita, não. Dar valor ao que tem valor, mas valorizar o espírito porque é eterno. Você é um ser eterno, indestrutível. A única coisa que vai perecer são as ilusões. Você viu ele falando aqui um pouquinho antes? A única coisa que morre são as ilusões. Porque o corpo morreu, mas o corpo é uma ilusão da matéria. Os sonhos, as vaidades, as ambições, os orgulhos também vão morrer. E você vai chegar do outro lado com a consciência de que você perdeu tempo, que você desperdiçou oportunidade. Isso é uma tristeza descobrir, só do lado de lá. Por isso, André, por isso você que nos assiste, por isso que essa mensagem ela está aqui, olha, nos muitos, relacionada ao Evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A gente vai ver que depende muito de nós, de sermos escolhidos ou não, das nossas atitudes, do nosso posicionamento. E Eurípides diz aqui, capítulo 12, no seu título, em plena era nova, ou seja, é uma era nova, é um novo momento. Agora é o momento de nós seguirmos adiante, aprendermos e distribuirmos as bênçãos que nós temos. É a hora do Espírito. Desde o Consolador prometido, o mundo inaugurou uma nova fase na evolução, a fase da espiritualidade lúcida. Não da espiritualidade imaginada, da espiritualidade real. Quando as almas voltam e falam, quando você hoje tem aparelhos que medem a presença de espíritos no ambiente e que em breve estarão se comunicando através de telefones celulares, de televisões desligadas, de gravações em vídeo e em áudio. Isso tudo já está acontecendo. É a nova era, a era do espírito que sobrevive à matéria. Então, obrigado. Nós não podemos sobreviver ao tempo.
Nós agradecemos a sua participação e nos vemos no próximo programa Alegria de Viver, não é, André? Isso onde mesmo. daremos continuidade a essa bela obra. Adquira o seu livro, dá ele aqui para mim. Aqui. Adquira o seu livro, estude conosco, tem muitas coisas bonitas, muitas mensagens de diversos espíritos, nós vamos ver aqui e vale a pena a gente conhecer. E não se esqueça, nessa terça, Espiritismo Sem Mistério, nós vamos estar falando do sono e dos sonhos. Aproveite, você vai aprender muita coisa na prática para sonhar mais e aproveitar o momento em que você está do outro lado durante a noite, tá bom? Então, um grande abraço beijo. e até o próximo programa. Tchau, gente. Até lá. Tudo de bom.